Boa noite a todos, bem-vindos ao canal do árbitro internacional Carlos Calheiros. Neste vídeo 07 iremos abordar o tema o que os pais precisam saber em um torneio de xadrez. Tá? Basicamente, iniciando, nós temos dois naipes, naipe masculino e naipe feminino. Tá? Então, cada atleta joga no seu naipe. As meninas têm a vantagem de poder escolher o naipe masculino, se assim o quiserem, sempre na mesma idade, sem problema. Por isso que nós temos o Campeonato Brasileiro Absoluto, que pode reunir os jogadores do sexo masculino e pode também reunir jogadoras. E temos o Campeonato Brasileiro Feminino, que só participam integrantes do sexo feminino. Tá? Como descobrimos a categoria de cada jogador? Data atual, 2022, menos data de nascimento, igual à idade do jogador. Se o jogador tiver 9 anos, ele vai participar da categoria 9 anos, que inclui também 10 anos, certo? Então, se aparecer o número 10, é 10 anos, mas atentem, se o jogador fizer o 11º aniversário neste ano, ele já não joga a categoria 10 anos, ele joga a categoria acima, que é 12. Tá? Então, é isso que nós temos que ter cuidado. Quando você vai inscrever seu filho, muitas vezes perguntam qual é a idade do seu jogador. E o pai pode informar uma idade equivocada. O jogador pode ter 16 anos, mas se fizer aniversário neste ano, ele está numa categoria acima, que é a categoria 18 anos, porque ele vai fazer o 17º aniversário. Então, sempre que for inscrever o filho, tem que fornecer ou o documento, tá? Ou principalmente a data de nascimento. É o principal para não termos jogadores participando em categorias diferentes. O que pode acontecer de pior? Um jogador da categoria 18 anos participar da categoria 16. Isso não pode. Ou um jogador da categoria 16, ou jogadora, participar da categoria 14. Isso não pode acontecer. Digamos que haja um erro, mas o jogador suba de categoria, não existe problema nenhum. Ele pode participar acima. Vai ser um torneio mais difícil, mas ele pode participar acima, não tem problema nenhum. E quais são os dois sistemas mais utilizados nos torneios? Ou em torneios abertos, seja aberto do Brasil, certo? Ou campeonatos brasileiros. O porquê de utilizar esse tipo de sistema? Porque você pode manejar uma quantidade grande de jogadores com esse sistema de emparceramento chamado emparceramento suíço. E aí você tem um emparceramento suíço que pode ser feito em 5 rodadas, em 6 rodadas, em 7 rodadas, que é o mais normal, ou você pode ter mais rodadas, dependendo do evento em que estiver participando. Tá? Vai jogar 7 partidas, normalmente são 7, e a quantidade de dias são 4. Digamos que seja xadrez pensado, ou xadrez standard, como chamam, acima de 60 minutos, certo? É xadrez pensado, ou xadrez tradicional, e tem que ter anotação. Então, o jogador tem que saber anotar, ok? O outro sistema utilizado é o sistema Turing, ou conhecido todos contra todos. É um sistema que pode ser feito em 4 dias ou em 3 dias, dependendo do tempo de reflexão, do tempo da partida, tá? E pode ser standard também, sem problema nenhum. Tá? Cada evento tem a sua particularidade. Mas o que nós usamos mais hoje é o sistema suíço. E o que é o sistema suíço, para os pais entenderem? O seu filho vai jogar com 5 jogadores diferentes. Tá? Não vai repetir o jogador. Então, você joga a primeira partida, se perdeu,
Muitos pais me perguntam, mas meu filho continua jogando? Ele perdeu uma. Esse sistema é totalmente diferente. Tá? Esse sistema não é um sistema eliminatório, onde o jogador perde uma partida e tem que sair do torneio. Ele vai jogar 7 partidas. Pode perder 3 e ganhar 4, pode ganhar 7, certo? Pode empatar todas, ok? Mas o importante é que ele vai jogar todas as partidas. Tem sistema eliminatório no xadrez? Tem, mas é muito pouco utilizado. Aquele sistema mata-mata tem, mas é para outro tipo de torneio, certo? O sentido é outro. O sentido do sistema suíço é conseguir o melhor jogador entre 50 jogadores, 100 jogadores. Historicamente, quem lembra disso, nos anos 80, nos anos 90, quantos jogadores por estado podiam participar do Campeonato Brasileiro das categorias? Do Festival Nacional da Criança ou do Festival Nacional da Juventude? Tá? Um jogador por estado podia participar. Um jogador por estado e por naipe, tá? Um masculino e um feminino. Então, nós tínhamos em cada categoria, quando dava 17 jogadores, nossa, que barbaridade, 17 jogadores, muito jogador. Hoje, isso não acontece mais, tá? Porque é um sistema aberto. Então, você participa dos campeonatos brasileiros, quem quer, que pode participar, tá? E só que aqueles que foram campeões estaduais em seus estados têm a vantagem de ter hospedagem e alimentação pagas pela organização, como representantes estaduais. Tá? Então, é dessa maneira que acontece. E como acontece? São 4 dias de competição, normalmente, sendo 7 rodadas, a primeira rodada é numa quarta-feira à noite, começando 19 horas, mais ou menos assim. Tá? 2 rodadas na quinta-feira, uma de manhã ou à tarde e à noite, mais 2 no sábado, certo? De manhã e à tarde, e as 2 últimas no domingo. Aí tem a cerimônia de premiação e todos voltam. Tá? O que é importante que os pais têm que se preocupar? É a pontualidade, porque normalmente os torneios têm um horário fixado e inicia nesse horário, pontualmente. Alguns, por um problema ou outro, não iniciam, mas os pais têm que levar o filho, que ele chegue no mínimo para participar da rodada 15 minutos antes. Tá? Que mais? O que ele pode fazer durante a partida? Ele não é obrigado a ficar sentado todo o tempo. Tá? Para os jovens, para a criançada, hoje é mais fácil ficar sentado, tem energia, tem tudo. O pessoal que é um pouquinho mais velho, como eu, não aguenta mais ficar sentado 4 horas, 4 horas e meia. Então, quando eu jogo, que é raro, eu me levanto, vou tomar uma água, certo? Vou comer um chocolate, vou fazer alguma coisa, tomar um café. E a criançada também pode fazer isso. Pode se levantar, tomar uma água, ir no banheiro. Se for sair da área de jogo, se o banheiro for fora da área de jogo, comunica ao árbitro, sempre comunica ao árbitro que vai estar indo no banheiro. O árbitro normalmente vai autorizar, ok? O que não pode, o que a criança não pode fazer, ou um jogador adulto não pode fazer, é ficar conversando com outros jogadores durante a rodada. Não pode. Tá? Mas ele está sendo desonesto? Não está sendo desonesto, mas é que não é permitido. Né? Você está jogando uma partida. Xadrez é informação. Tá? Então, os pais sempre têm aquela preocupação. Aquele adversário do meu filho está conversando com outro jogador, deve estar passando o lance, deve estar recebendo o lance. Eu, como árbitro, sempre tenho a preocupação de que isso esteja controlado. E considero todos os jogadores honestos. Tá?
Então, se você vê em um vídeo Kasparov e Karpov, eles estão conversando, será que eles estão passando lance? Claro que não. Mas eu vou considerar que eles não estão conversando sobre xadrez? Possivelmente estejam, tá? Mas não estarão favorecendo um ao outro. Ou isso acontece com qualquer jogador. Eu fui e sou jogador, né? Aí, o que acontece? Quando estou jogando, eu passo por um amigo meu, aí ele pergunta, e aí, como é que você está? Eu posso dizer, estão me tratando mal. Se estou numa abertura, se estou mal na abertura, estão me tratando mal. Ou estão me tratando bem. Isso não interfere em nada na partida, né? Da mesma maneira que quando um amigo meu termina a partida, e aí, como é que foi? Como é que te trataram? Aí meu amigo diz, fui atropelado. Não vi nem a placa do carro que me atropelou, no sentido de que ele perdeu a partida, de forma um pouco contundente. Tá? Então, temos que confiar. Xadrez é um jogo de honestidade, de fair play, tá? Um jogo limpo. Tá? Temos aquela ideia que xadrez é o jogo dos cavaleiros. É um jogo educado, de educação. Tá? Uma coisa que não se deve fazer é, depois que você ganha uma partida, mas isso é difícil, já é difícil para jogadores adultos, imagine para jogadores mais novos, crianças, comentar uma partida depois que você ganha. Eu, particularmente, se eu ganho uma partida, eu cumprimento o meu adversário, eu arrumo as peças. Se ele quiser analisar a partida, e eles solicitar isso, eu posso até analisar, mas eu não vou dizer, olha, nesse lance aqui você estava perdido, você estava ganho e você não viu. Esse tipo de comentário é um comentário muito ruim, porque você já ganhou a partida, tá? Então temos que respeitar os jogadores. Isso aí é o básico, né? Comportamento na mesa, principal, né? Você pode comer alguma coisa na mesa? Pode comer uma coisa leve, por exemplo, uma balinha, uma barrinha de chocolate. Não pode sentar com pastel, não pode sentar com como é que chama aquele hambúrguer, um x-salada, espalhando farofa para todo quanto é lado. Não pode. Um refrigerante, uma água, alguma coisa leve, pode, certo? Alguns gostam de um chá. Tá? Agora, se puder, de preferência, se puder, fazer esse tipo de comportamento fora da mesa em que está jogando, numa mesa perto que esteja vaga, é recomendável, para não atrapalhar o adversário. Tá? Um amigo meu, ele gosta de mate. Ele toma mate, ele gosta de mate. Só que qual era o detalhe do mate? Cada vez que ele colocava mate na cuia, ele dava uma sorvida, um gole, vinha aquele barulho, né? E isso quem está tomando mate não percebe, mas isso atrapalha o adversário. Possivelmente atrapalha, talvez o adversário nem se aperceba disso. Mas quando você faz isso repetidamente, atrapalha. Então, basicamente, é isso, tá? O que nós temos para falar para os pais. A outra sugestão é aprenderem a movimentação das peças, aprenderem como se joga xadrez, para o filho, quando sair da partida, vocês poderem conversar com ele. O que aconteceu? Eu fiz o roque e perdi porque não podia fazer o roque. Aí o pai vai dizer, o que é o roque? O que é o roque? O que eu vou falar? Eu não sei o que é o roque. Então, o básico, os pais têm que aprender. Né? Leiam as regras, as leis da FIDE, está aí na internet, disponível para todos, tá? E se divirtam participando mais das atividades de seus filhos. Tá? Quem gostou do vídeo, dá um like, bate o sininho e se registra. Dúvidas a respeito de tudo isso que eu falei? Através do e-mail caleiroschess@gmail.com. Tá? Boa noite a todos e obrigado.